Sejam todas e todes muito bem-vindos ao Luzes que Dançam, um podcast que chega iluminando reflexões e diálogos sobre mulheres na área técnica. Aqui desvendaremos histórias, desafios e conquistas do protagonismo feminino nos bastidores e além. Eu sou Thelma Gualberto, iluminadora e pesquisadora. Convido você a embarcar nessa jornada de inspirações e aprendizado. Vamos acender as luzes e fazer a dança das ideias começar. Bom dia! Estamos aqui em mais uma edição do Luzes que Dançam, com uma convidada super especial, Tainá, fazendo sucesso na cena baiana dos bastidores. Então, Tainá, se apresente, seja bem-vinda a Luzes que Dançam. Ai, gente, para mim é uma honra estar aqui. Obrigada, Thelma. Obrigada por estar mais uma vez junto com você. Eu participei da oficina Luzes que Dançam, né? Olha, gente. E é sempre um espaço da gente estar se fortalecendo, sobretudo nós, mulheres. Era um curso que tinha muitas mulheres também. Pessoas que eram da área de artistas, mesmo assim, que estavam querendo entender como é a área dos bastidores. Era uma oficina Luzes que Dançam entre processos artísticos e práticas metodológicas. E que tem nessa ferramenta, eu ainda estou cursando, finalizo esse ano, com fé em Deus, né? Vou qualificar agora em março e concluir em maio para junho. Mas a minha metodologia decolonialista é a formação de mulheres na área técnica. E como você, outras pessoas chegaram já com bagagem, mas você é a nossa iluminadora que está aí circulando pelos bastidores também, né? Fazendo dança, música, teatro. Então eu queria que você falasse um pouco assim, quem é Tainá na luz, na sua formação, o que é que você tem feito? Vamos iniciar assim, tá? Massa. Para mim é uma honra estar trabalhando com luz atualmente, porque parecia algo inacessível, sobretudo para mim que vem do interior. Eu fui pela primeira vez ao teatro aos 16 anos, antes eu não tinha noção do que era esse mundo mágico. E estar atrás, né, estar na técnica, na cabine, na concepção, é uma oportunidade da gente estar tendo uma importância muito grande. Porque, querendo ou não, tem muitos artistas, mas tem poucos iluminadores, sobretudo poucos iluminadoras. É que as pessoas elas têm uma ideia de que esse teatro é o ator. Muitas de verdade não têm noção dos bastidores, que por trás existe o figurinista, o cenógrafo, o iluminador, muitas vezes o editor, o sonoplasta, e nós vivemos nesse universo de bastidores. Imagina assim, o ator ali no espaço vazio, sem nada. Com a luz de serviço tampona. Exatamente. E aí quando chega, a nossa luz é uma arte visual, né, que trabalha o cognitivo emocional do espectador, porque ele emerge na cena, né? Que frase linda, hein? Amei. Então, como é que eu começo? Eu venho da área de produção cultural, eu fazia produção cultural na UFBA, fiz o curso de produção cultural lá da Pracatum, e estava nessa área trabalhando há bastante tempo. E aí teve uma oficina do balé folclórico em 2022, que Irma que deu. Também já fui aluna de Irma. Irma, ela ensinou todo mundo. Eu digo que Irma, ela é a pioneira, porque Irma ela tem aí mais de 40 anos aqui na iluminação. Então, assim, é uma pessoa assim que, inclusive, uma das nossas pautas aqui desse podcast é falar sobre o machismo, formação de mulheres na área técnica e o machismo. Então, imagina se hoje nós enfrentamos tantos desafios, convivendo com pessoas machistas, preconceituosas, talvez inconscientemente para alguns, que tentam ajudar, tentam ser cavalheiros, mas para outros não, que não respeitam a mulher nessa área. Se para nós é difícil hoje, em 2025, imagine para a Irma, há 40, 50 anos atrás, as coisas que Irma não enfrentou. Uma mulher, hoje somos várias. No tempo dela, não. No tempo dela, talvez ela, uma, duas, imagina. E ela é maravilhosa, assim, professora, formadora, né, competente. Sim, super profissional. Sim. Eu fiz essa oficina, que foram 12 dias de oficina, e a gente, inclusive, foi uma das últimas apresentações que teve aqui no teatro, porque depois teve um incêndio. Então a gente participou de todo aquele processo de construção dessa apresentação.
Teve umas aulas teóricas e bastante prática. E ali realmente eu tive noção, assim, do que é pegar um refletor, um elipsoidal desse tamanho, gigantesco. Eu não tinha noção da dimensão e, infelizmente, mas em breve ele volta, essa casa daqui é uma casa muito preciosa, né? É a maior, assim, que temos aqui. A terceira maior da América Latina, porque é um complexo, né? Conta o teatro, a sala do coro, a concha acústica. Que tudo, gente, que honra. Que massa que você tá aqui, ó. Estou aqui há Bom, 10 anos, trabalhei 4 anos como iluminadora do Balé Teatro Castro Alves. Agora estou aqui como administradora de cena, trabalhando na equipe técnica. E vamos levando. Até janeiro, vamos aproveite. Que massa. Anteontem a gente estava aqui, né, fazendo, acho que ficou bem bonita a luz. Como foi seu show? Como foi esse processo com essa equipe? Como é a sua relação com os artistas, com os técnicos do espetáculo? Massa, ótimas perguntas. Como eu venho da área de produção cultural, eu já conheço muita gente. E isso me deu um leque massa, assim, um know-how de trabalhar com as pessoas. Porque antes eu fazia produção, aí agora eu tô de boa de produção, eu quero só focar na iluminação. É muito mais fácil e dá muito mais dinheiro. Eu fiquei com a relação massa, porque eu aprendi a me relacionar com as pessoas. Isso pra mim não é dificuldade. É o que a gente estava conversando, né? Existem pessoas que são super técnicas profissionais, mas elas não conseguem ter uma relação legal com o ser humano, com a troca interpessoal, com as hierarquias, com a parceria. E isso pra mim é super importante, assim. A maioria são muitos homens, né? Diretores homens, técnicos homens, cantores, percussionistas, muita gente. E eu tento sempre ter uma postura para que eu me respeite, para que as pessoas me respeitem. Sempre tento ser o mais profissional possível, mesmo com leveza, mas a gente precisa se manter séria, porque se a gente abre um tanto a mais, a gente já é levada para um outro lugar. 2 pesos, 2 medidas, que a gente já sabe, né? Porque convenhamos que as piadas dos homens, dos bastidores, são babado, assim, inclusive várias vezes Sexista. homofóbicas, várias coisas, mas a gente já não tem tanto espaço para estar fazendo várias piadinhas internas assim. Então eu sempre tento me manter leve e com uma relação massa, assim. E como eu venho da produção, eu tenho uma noção, para além da iluminação, eu tenho uma noção como é que pega o cachê, como é que distribui o cachê, qual é a hora que a galera chega, cenário, figurino, e eu trabalhei com direção de arte também. Isso me dá uma noção, porque a iluminação, ela precisa conversar com todas as coisas. Senão fica aquele trabalho, cada um faz um pedaço e a gente junta na hora. Então eu gosto, por exemplo, o que eu mais faço é teatro, mas confesso que eu gosto muito de trabalhar com música. Acho que música tem uma leveza que o teatro, ele é muito, tudo muito específico. Então a gente precisa estar ali extremamente envolvida, muitos ensaios, muitos ensaios. E a música, ela já dá a possibilidade da gente ter um pouco mais de flexibilidade, assim. Eu pego o repertório, converso com a galera qual é o conceito e a gente arrasa, não tem tanta essa noção de erro. Sim, eu vi essa semana, eu estava aqui, né? Coincidência, na montagem do show, que você foi iluminadora. E aí eu vi a sua relação, a sua boa relação, sim, porque você tem a noção de espaço, você sabe, você consegue ajudar o sonoplasta. Antes dele chegar, você orienta os técnicos onde vai ficar cada instrumento. E quando o sonoplasta chega, você ainda passa para ele já o apanhado completo, né? Então, quando você vai trabalhar no espetáculo como esse, né? Que foi uma coisa assim muito bacana, parabéns, né? Sua luz foi linda. Como é que funciona esse encontro antes para você ter esse norte? Massa, Thelma. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi com vocês também. Eu acho, não, tenho certeza, né? Vocês que eu falo, você, Irma, Milena, Larissa, que são pessoas que entendem do processo. Isso é massa pra gente, porque eu chego no teatro, eu sempre vou explicar pros técnicos, olha, isso daqui é uma peça de realismo que é passada dentro de tal lugar, tem essa ambientação, a gente precisa pensar sobre essa perspectiva. Aí eu já chego, como teve aqui, são 3 cantores, eu sei que eles vão querer ficar juntinhos dentro do palco, eles gostam de se movimentar, então hora fica em pé, hora levanta, tem horas que são mais dançantes, tem horas que são mais calmas, pra gente estar todo mundo na mesma página. Porque às vezes fica cada um tão focado na sua área que não se dialoga, assim. E aí, na hora da execução, tem alguns choques. Às vezes acontece, assim, né? Em uma produção, na hora que a gente vai... Pré-produção tá rolando. Quando é a produção, a gente percebe que é preciso todo mundo estar em diálogo, porque todo mundo vai fazer um só espetáculo. Sim. A gente precisa ter isso. Sim. Porque a luz, às vezes, por exemplo, quando a gente chega no teatro, e hoje em dia,
é isso, você chega 1 hora e às vezes a apresentação é 18, 17, e pra você fazer tudo, né? Monta cenário, monta luz, tem que passar o som, tem que ter um ensaio mais ou menos para que as pessoas se ambientarem. Então, se você não tem um diálogo legal com a equipe, vira uma guerra. Todo mundo quer, eu quero mais escada, tem uma escada, tem teatro, só tem uma escada. Então você precisa se desvirar. Quando eu tenho uma diretora de arte da cenografia que eu adoro, Karina e eu, minha filha, pra essa escada, a gente, ó, amiga, agora é você. Nesse instante sou eu, 20 minutos. Que a gente fica assim, nem todo lugar tem uma escada maravilhosa, como a escada daqui. Mas é sempre um processo da gente estar tentando entender qual é o produto final que a gente quer chegar. E todo mundo é parceiro, a gente tá aqui, todo mundo, no objetivo em comum. Trazer uma arte da melhor qualidade, com uma qualidade de trabalho estético, mas com uma qualidade de trabalho prático também, para que a gente possa tá fazendo o trabalho bem, tá tendo condições de estar entregando o melhor para o público. Sim, e quanto mais houver essa sincronia, mais o trabalho flui, né? Exatamente, sincronia. Isso. Como é. E vamos falar assim um pouco sobre o seu processo artístico, né? Você está na Luz há pouco tempo, né? Você vem contando pra gente. Conte aqui pra gente quanto tempo você tem na Luz, como você começou a. Porque você fala das oficinas e tal, mas como você começou seu primeiro trabalho? Massa. É um marco na sua vida esse primeiro trabalho? Ai, que massa. Você tem uma boa relação com essas pessoas também? Ai, que ótimo. E vamos falar também sobre criação desse momento. Ótimo. Então, vamos lá. Então, fiz essa oficina com Irma e aí teve a oportunidade da gente fazer uma iluminação lá no Miguel Santana, no Teatro Miguel Santana, porque o técnico de lá não estaria e teria uma apresentação de mostra de curso. E aí, quem é que quer ir? Não tem cachê. Aí a gente colou eu e mais uma brother, Júlia, e a gente foi fazer essa luz. Era uma luz que não podia mexer em nada, então era só operação, basicamente. A gente foi para uns 2 ensaios, e aí era aquela coisa, uma ficava com a metade para baixo, a outra ficava com a metade para cima, bora criar, somos livres. E aí foi massa, assim, uma mesa relativamente velha, com alguns sem funcionar, umas luzes travadas, algumas bem mais fortes do que outras, e era tudo amarelo, só que um amarelo gritava, o outro não. Mas a gente criou, na minha opinião, ficou muito legal. E aí, depois disso, eu fui chamada, isso foi em dezembro de 2022, então a minha primeira luz mesmo foi em novembro de 2022. E aí... 2022 nasce o iluminador. Ai, gente, obrigada aí, irmã, obrigada, Valeu Folclórica. E aí a gente eu fui pra Pulsações. Pulsações é uma peça de teatro. E a Rebeca, né? Isso, Rebeca, o Erla, Érico, e foi lá no Gate, 12 dias de apresentações. Foram 3 semanas, 4 apresentações por semana. Então já foi massa, porque aí foi a Então, primeira... criação mesmo, esse é seu primeiro trabalho. Não, esse daí foi meu primeiro trabalho de operação, porque o diretor era o iluminador, ele já tinha feito essa peça antes, então era a segunda temporada. Quem era o diretor? Érico José. Aí a gente fez... Então foram 15 dias dentro do teatro, nessa época eu trabalhava home office, então eu ficava no computador e ficava lá. Eu trabalhei durante 8 meses nos 2 trabalhos, assim, no teatro e no home office. E aí foi massa, ganhei cachê, ganhei uma grana, assim, eu queria ficar. Que esse é um desafio. Aí logo em seguida eu fui chamada para fazer 2 luzes já com criação. E as 2 foram no xisto, em seguida, assim, uma em abril e uma em maio. E fiz Banzo, que era do coletivo Contenda, dos alunos de Irma, de lá do ICEA. A galera se formou em teatro e precisava fazer essa concepção de final de curso. Aí foi o momento que eu fui pela primeira vez fazer o meu mapa de luz, que eu fui realmente assistir muitos ensaios e toda a concepção era minha. Conversei com Irma, ela me deu vários insights importantes, perspectivas, assim. E aí rolou, foi ótimo, foi uma das primeiras experiências para a maioria, porque era uma galera que estava aprendendo. E aí criei uma ótima relação com os técnicos do teatro, porque isso é uma coisa que eu aprendi. Sim. A gente tem que ter esse ouvido sensível para estar entendendo como é que eles indicam. Aí no mês seguinte estava lá de novo, fiz Senhor Boros, da galera da cúpula, e aí já foi totalmente diferente, que era um monólogo, né? Antes eram tipo assim, 25 pessoas em cena, aí saí para um monólogo, dentro de um quadrado, tinha bastante cenografia, os 2, assim. E aí foi esse momento de eu virar uma outra chave, assim, porque era uma outra perspectiva, e a gente foi construindo, e aí desde então, graças às deusas, eu nunca fiquei um mês sem ter trabalhos, assim, todos os meses. Aí um tempo depois, eu saí do home office, e agora eu trabalho realmente com luz, assim.
Gosto muito Dificilmente eu trabalho como assistente ou como só operadora. Às vezes rolo, inclusive com Irma. Adoro quando ela me chama pra ser assistente dela. Sim. Mas, de modo geral, todas as coisas que eu faço, eu tô na concepção, na criação, direção, faço o desenho de luz, faço a montagem, faço a operação. Que às vezes a galera pensa que iluminação é uma coisa só, né? Sim. Ai, iluminação. Mas iluminação são muitas etapas. São muitas etapas. São muitas etapas e tem coisas que rola isso mesmo, assim, tipo, vou fazer uma luz no Gamboa. A gente compreende que é um espaço pequeno, que tem poucos recursos e que geralmente os artistas que passam por ali, eu não sei se para você é esse pensamento também, né? Os artistas que passam por ali geralmente é uma galera assim que não tem muito recurso para te pagar um cachê alto e a gente acaba negociando assim, pegando uma coisa assim pouca e aí a gente faz ali por prazer mesmo, né? Não é o cachê, por exemplo, que eu vou cobrar aqui na sala do... Sim, sim. É, E ele é, eu fiz no Gamboa os meninos que eu fiz aqui ontem. Então, o network, né? é, O network é muito importante, assim, não tem. Não é normal, digamos assim, ter vaga para iluminador. A gente não vê a galera procurando no mercado de não trabalho. tem, É não só existe. indicação. Quando eu comecei logo, eu tenho 16 anos na iluminação, eu vim de Irma, mas só que eu nasci primeiro com paquelê, né? Eu sou uma paquelete. Nossa, Fernanda Paquelete, eu importante. sou a paquelete, né? Então, é, eu fiz o curso lá no Teatro Vila Velha e do ponto de cultura, mas foi um curso assim completo também, né? E de lá a gente. Aí eu já fui indicada para fazer luz, como assim como você, o meu início foi bem assim, parecido. Mas assim, eu acho que 2 anos depois eu já era coordenadora técnica do Festival de Subúrbio, fui 3 anos e tal. Mas são muitos desafios, sim, que a gente enfrenta nisso tudo, né? E você, além de. Eu vi que você também faz produção da iluminação, é tipo o que você estava fazendo com esse grupo aí? Você, além de ser iluminadora, você faz um algo mais? Sim, eu tenho a produção como uma coisa muito intrínseca a mim. E aí, de vez em quando, a produção volta, assim, né? Eu gosto muito de poder, hoje em dia, ter mais sensibilidade ainda. Acho que a produção me deixou com uma luz sensível e a luz me deixou com uma produção sensível. Eu Sim. estou nesse processo. Tenho um projeto pessoal chamado Presa ou Morta, que é um projeto de performance, que eu sou a performer, né? E aí eu construí, passei em alguns editais, fiz 4 performances, nessa perspectiva de como é que a gente pode transformar as dores em arte. Porque a arte dá essa possibilidade da gente expurgar, assim, da gente transformar mesmo, né? E essa é uma das produções que eu mais gosto de fazer. Tenho tido a oportunidade de estar na frente das câmeras, de estar na frente das luzes, de estar na frente do pessoal. Porque, inclusive, eu tenho muita coisa de teatro também, assim, de entender como é que uma luz entra dentro do meu olho e eu dou um texto. Eu fico, gente, como é que vocês conseguem? Você, de que tá dentro do palco, não vê nada, né? É uma outra perspectiva. Mas eu tenho muita vontade, assim, de estar nesse espaço também. Mas o Preso Morta me deu essa oportunidade de estar sendo vista, olhada, observada, julgada. Mas de repente você vai fazer tipo 1,99. Você está em cena, você opera sua luz, você opera seu som, e aí vira uma performance completa, né? Botar umas mesas no palco, deixar uma mesa acessível, assim. Sim. Eu acho que seria uma delícia, eu ia amar fazer minha própria luz. E já que estamos falando em criação artística, conte pra gente assim, se você tem técnicas para criar sua luz, se são as inspirações, os insights, de onde é que vem, o que você mais gosta de fazer, luz, dança, show, e quais técnicas você aborda para cada uma dessas coisas? Arrasou. Tem uma coisa que é, assim, minha concepção, ela é bem filha de Irma mesmo, assim, porque Irma, ela é muito do detalhe, mínimos detalhes, e isso é muito importante. É muito mais do que um frente e contra, né? O frente e contra é o básico, pra mim, contra tem que ter. Tem lugar que a galera não tem contra, a mulher que levou com uma coisa que só tem a frente, aquela coisa chapada que só vê a testa, você já não vê cabelo, não vê costas, não vê ombro, assim. Então, pra mim, já é muito importante ter luz de contra. Tem que ter a luz de frente e a luz de contra. Eu adoro luzes diagonais. Sempre que eu tiver, eu vou tentar fazer uma pipe end, uma luz que entra transversal, assim, no palco. Se possível, que venha no chão também, transversalizando. Se tem um contra que também venha no chão, traz uma outra perspectiva. Eu gosto muito de enxergar os artistas. Quando a gente vai para teatro, necessariamente a gente precisa fazer o mínimo de sombra possível, fazer com que a gente enxergue bem. Mas quando a gente vai para música, tem gente que não tá muito pensando sobre isso. Não tá pensando sobre enxergar os artistas. Eles fazem, hoje em dia, show, principalmente show grande,
é pra plateia. Aquele negócio tudo ali, assim, é pra fazer uma ambientação pra plateia. Mas às vezes os artistas viram uma coisa que não dá pra enxergar direito no palco. Eu não gosto. Toda vez que eu vou fazer show, independente, os artistas vão ser enxergados também. Então, por exemplo, eu fui fazer a luz aqui, eu pedi pra tirar as duas carreiras de LED que estavam batendo muito nos artistas. Então eu jogava com azul, os artistas ficavam azul. Sim. Os músicos do fundo, eles também estavam agarrando cor, mas eles tinham a própria luz, para que eles não ficassem jogam verde e não viram cor. Exatamente. Porque às vezes, eu já fui para vários, isso aqui assim, que as pessoas da iluminação de show pensam tanto numa iluminação bonita para a plateia ver e os artistas ficam negligenciados. Eu fui para um festival, não me lembro, mas eu fui para um festival que não tinha luz de frente. Não tinha luz, a galera chama de luz de fotografia. Não tinha luz de fotografia, mulher. Os artistas só recebiam a luz que vinha de cima, que era uma luz com o objetivo de jogar pra plateia, assim. Então, na minha luz sempre vai ter um cuidado com as pessoas. Se possível, um frente, se possível, um pino, se possível, um contra, se possível, lateral. Porque as expressões são muito importantes em todas as artes. E eu gosto muito de trabalhar com teatro, dança e música, apesar de trabalhar mais com teatro, eu sinto que o teatro ele tem uma demanda muito grande, porque a gente precisa assistir muitos ensaios, dança também, mas teatro menos. Então, acho que no nível de complexidade, pensando em luz, seria teatro, dança e música. Essa é a sua escolha para a criação? Eu acho que eu não tenho muitas escolhas, porque o que chega eu vou, né? Mas quando eu tenho essa oportunidade, assim, de, por exemplo, agora eu parei um pedaço do meu dia para estudar MA, que é um grande desafio, né? É. A Gran MA, enfim, que é essa mesa de iluminação de refletores digitais, a maioria dos shows grandes sempre vai estar com a MA. E ela precisa dar uma dedicação. Então eu sei que eu estou estudando MA mais para música, porque teatro também, mas a demanda é muito maior. É que quando a gente faz os shows, as mesas que tem lá para a gente operar MA. Não tem mesmo para onde correr. Só tem essa opção, tem que aprender. Sim. E aí, vamos continuar com a... E aí eu tenho atualmente estado cada vez mais livre. Eu acho que a responsabilidade, o feedback, a credibilidade não dá as possibilidades de criar, assim. Então a gente vem com ideias novas, disruptivas. Por exemplo, eu comprei esse Gobo. Comprei vários Gobos. Inclusive, a Alexandre adorou você, mandou várias mensagens pra você de carinho mesmo, assim. Alexandre Azes, eu sei que você vai ver isso daí. Muito obrigada. Tenho um carinho enorme por você sabe disso. Sim. Um beijo. E aí a gente tem essa liberdade, assim, de trazer, olha, eu acho que colocar um Gobo aqui nessa obra vai ser massa. Eu acho que esse momento daqui a gente colocar uma penumbra e a gente colocar uma luz com uma cor específica. Eu ganhei muitas gelatinas de Pablo, eu adoro o Pablo, que trabalhava no X, que agora tá na Caixa Cultural, foi um padrinho, assim, pra mim. Ele me deu uma pasta cheia de gelatinas que eu já usei várias vezes. E é muito massa, por exemplo, eu fiz uma festa lá no Glauber, na parte onde era o restaurante do Glauber. Lá que foi pensando para ser um restaurante, como é que se faz uma festa? Ela pendurou no coletor aonde? Não tem vara. Teve uma época que teve um carnaval, que ali era o camarote. Uhum. Foi, acho que se eu não me engano, foi do pessoal do Vila Velha. Sim, que massa. No Paiô. Que massa. Aí é isso, por exemplo, as luzes de serviço estavam muito fortes, corta a gelatina e cola na luz de serviço, coloquei um move pendurado na escada, e a gente vai criando, assim, fiz uma luz na casa do improviso, menina, que interessante a casa do improviso, não tinha uma vara, ela furou e botou uma vara no lugar que eu queria. E essa coisa de você ir ousando, tem peças que, enfim, tem projetos que eles têm uma certa limitação criativa, assim. Tem projeto que eu diga, venha, traga. E assim, agora eu fiz Fabulosas Meninas, que tinha hora que ia pra galáxia. E aí, como é que é? Como é que a gente ilumina a galáxia? Então, essa coisa de você ir, né, luz negra, luzes fluorescentes, luzes que não são refletores de teatro, luzes que dançam. Luzes que dançam. E essa oportunidade de você trazer novos elementos. Eu acho que hoje em dia a gente tem um leque de iluminações, de coisinhas de iluminação, inclusive da internet, né? Que é muito grande, assim, que traz. Eu fiz uma luz que precisava de um efeito de água. Aí eu fui para Tutorado, lá tinha um momento específico que o Luciano colocou uma aguinha que dançava. Como é que faz isso? Ele falou, me ensinou, pega fita metalóide, coloca no papel de presente, joga todo mundo dançando com as luzes, né? É isso, a luz ela dá uma possibilidade da gente sair da realidade e construir o que a gente quiser. Novas realidades, ou que não seja realidade, né? Mas construir novos ambientes.
porque ela tem a possibilidade de apagar e de acender o que você quiser. Você pode tirar um elemento cênico, só é deixar ele zero luz, o teatro tem esse controle de luz, ele não vai aparecer. Mas ele pode aparecer só ele e todo o resto ser apagado. Isso é muito massa, assim. Rapidinho, uma coisa que eu acho que tem a ver com você. Você me ensinou a fazer gambiarra. Eu fiz a oficina com. E eu não sabia mexer. Porque a gente que fica na direção, a gente fica, afina pra cá, mexe pra cá, desfoca, foca. Mas eu não vou pra cima fazer muitas coisas. E a sua oficina deu a possibilidade da gente ir, meter literalmente a mão. Vamos fazer aqui. E aí foi massa, já fiz várias gambiarras depois daquilo. Que ótimo. Fiz umas luzes, de fazer uma luz de teatro realista. Então eu fiz um abajur que chegava, um abajur não, uma luminária e um abajur que eu mesmo construí com a luz dimerizável. Então eu conseguia dar esse controle. E é isso, a gente tem. Brincar com espelho, uma coisa que eu tô. De vez em quando eu tento brincar com espelho assim, dentro da luz, botar luz e aí brinca com esse direcionamento. O próprio ator direciona para onde ele quer. E lanterninhas, enfim, tem um. Criar movie light, né? Isso é criação. Eu uma vez fiz um curso com o Guilherme Bufante Sim. e ele falava disso do que ele criou um movie light. Botou um espelho e mexia a luz, era o equipamento, a luz que mexe, né? A luz que mexe, exatamente. A luz que dança, a luz que mexe. Exatamente. Que legal, né? Uma coisa massa, assim, que eu quero trazer aqui, eu achei importante, é pensar sobre esses dois lados de um mesmo profissional. E aí a gente vai trazer um pouco sobre o que é nós mulheres dentro da cena, né? Existem profissionais que eles estão em alguns lugares, mas eles não têm tanta habilidade técnica. Não sabem entender muito da mesa. A mesma mesa daqui é uma mesa massa, velho. Tem várias coisas legais, mas tem vários técnicos de vários estados de Salvador que não sabem mexer. É só basicão, assim. E tem gente que tem muitas habilidades, mas tem pouca trato social, assim. Então, pra gente que tá na luz, pra gente que tá na técnica, nos bastidores, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? A abordagem para essa etapa nossa agora é justamente falar sobre isso, né? Sobre o preconceito com a mulher na área técnica. Tem uma relação com com o nosso aprendizado. Só uma ressalva aqui para a questão das mesas, que mesa não é padronizada. Não, cada teatro. Hoje a gente aqui em Salvador até tem muitas mesas, muitos teatros que tem mesas da ETC. Tipo lá no Gregório Elemente, aqui é Aion, na escola de teatro é Aion, mas o Xisto também é Aion, mas você como eu, a gente perpassa por vários lugares e cada lugar tem uma mesa diferente e a gente não tem a obrigação de saber todas. Mas a gente entende que a função do técnico do teatro é orientar homem ou mulher, o profissional que chega, sem a questão de gênero, mas sim enquanto profissional, orientar o iluminador, o sonoplasta, de como funciona o equipamento da casa, porque essa é uma obrigação do técnico da casa. A obrigação dele é orientar o artista, a gente respeita, como você falou, em algum momento, que você chega no espaço, e aí, quem conhece daqui da Sala do Coro, por exemplo, Marquinhos, nós, da equipe técnica, e aí você respeita isso, você quer fazer sua luz, mas você entende e que aquelas pessoas conhecem do espaço, mas não a sua criação. Sim. Sua criação é uma coisa pessoal, Que foi enfatizado. e isso é importante para o técnico precisa respeitar o profissional enquanto isso. E ele não pode se aproveitar de nenhuma situação para exercer o machismo dele dentro dessa área. Né? O que é machismo, Tainá? É isso, gente, é pensar sobre esse sistema de opressão que coloca nós mulheres em situação de subserviência. E quando a gente é chamada para ser técnica de um espetáculo, é porque existiu todo um processo que nos escolheu. Ninguém está sendo obrigada a me chamar para nada. Ninguém tem a obrigação de te chamar para nada. Sim. A gente é escolhida. Sim. E as pessoas precisam valorizar quem está ali. Porque sempre quando eu chego no teatro, com o meu mapa, com a minha concepção, com o ensaio, com o roteiro, com tudo pensado, eu demonstro para ele e eu preciso ser respeitada das minhas opiniões. Porque a opinião do técnico, ela é importante, mas ele precisa entender que é uma opinião dele. Porque quem vai decidir como é que vai ser distribuído, colocado a cor, a intensidade, vai ser a gente do projeto. Se o projeto confiou em mim para ter total liberdade de criação, é isso que eles precisam entender. E às vezes alguns técnicos, eles querem colocar uma dúvida na nossa criação.
Teve Ele quer colocar, não é nenhuma dúvida, ele quer colocar um empecilho dele para mostrar que a mulher não se Thelma, é essa a questão. Thelma, eu fiz uma luz, eu tenho uma característica, Eu tenho certeza que você tem certeza do que você vai fazer ali. nenhuma dúvida, na verdade, né? E é interessante você falar isso, porque realmente não me gerou dúvida, me gerou mais certeza. Sim. Porque eu tava com a concepção feita, conversei com as pessoas, ó, por exemplo, eu gosto de distribuir, quando tem move a gente já distribui, quando não tem move a gente afina. E eu gosto de fazer essas afinações para onde eu quiser, inclusive para a parede, se eu achar que não tem cenário, a parede vira cenário. Sim. E aí... A luz de fumaça tá ali para preencher tudo mesmo. Obrigada, fumaça. A gente ama a fumaça. E aí, essa coisa de questionar o resultado, mas não da parte de viabilidade técnica, da parte de conceituação mesmo, de direção. Eu acho que isso não vai ficar bom. Eu não perguntei. Eu pergunto no máximo para as pessoas da equipe, para o diretor, para o produtor, para o artista da equipe. Eu não estou perguntando necessariamente. E aí a pessoa vem e traz uma opinião negativa sobre o seu conceito. Todas as vezes que eu vou fazer luz em um teatro específico em Salvador, eu tenho a mesma característica de querer afinar os refletores todos. Tem técnico que não quer. E aí eu fico pensando, será que ele quer demonstrar que ele conhece? Será que ele tá com preguiça de subir? Porque às vezes eu até falo, não quer subir, não tô com preguiça, eu subo e boto. Não tenho problema nenhum de subir escada, de pegar refletor, tirar refletor, boto, não tem problema. Não quer fazer se não tiver ninguém na produção, porque a gente fica olhando, né? Alguém mexendo e a gente tá ali afinando. Não quer fazer, não, eu dou um jeito de fazer. Chama alguém, chama os músicos pra subir, porque são empecilhos que eu fico me questionando se fazem com homens também, assim. Às vezes eu até converso com outras pessoas que tiveram as mesmas experiências, assim. E aí, o cara falou isso pro outro cara também. Tipo assim, questionou a capacidade. Forma, o homem iluminador, o iluminador de uma forma e trata a mulher iluminadora de outra forma. Exatamente, exatamente. É uma atitude machista. É uma atitude machista com nenhum objetivo de disfarçar, assim, porque existe várias formas de a gente falar a mesma coisa. E quando você fala de uma forma específica, isso se repete, né? Teve uma vez que eu fui fazer uma luz e o cara me questionou 3 vezes o meu projeto. No mesmo dia, velho. Cheguei, eu sempre explico, eu digo, olha, esse daqui é um show, tá? Vamos dizer assim, esse é o conceito, é pensado nessa perspectiva, tá? Esse é o meu rider de luz. Eu vou querer isso, isso, isso e isso, aqui tá o mapa, é assim que eu executo. Aí ele me perguntou, esses LEDs virados pra parede não vai ficar bom. Eu falei, vai ficar bom, porque eu já fiz aqui várias vezes. Aí ele, aí tá, vamos começar a montar. Ele, olha, quero te falar uma coisa. Esses LEDs pra parede não vão ficar bom. Falei, olha, eu já fiz aqui várias vezes. Antes de você trabalhar aqui, eu já vinha pra cá, trabalhava e eu gosto. E as pessoas que querem me contratar é porque elas gostam também. Da ideia machista. Aí ele respirou, não gostou. Quando eu fui, fez tudo e não fez, né? Eu fui pedindo, agora só falta afinar o LED. Não, afinar. Aí acabou tudo, eu falei, agora tem que afinar o LED, né? Ele, olha, eu acho que esse LED não vai ficar bom. Falei, cara, eu não tô pedindo tua opinião. Assim, eu fui educada o tempo todo, assim, né? Eu falei, não tô pedindo opinião, tô pedindo pra você fazer. Porque eu já tinha explicado 3 vezes o que era aquele objetivo, qual era aquele objetivo, e mesmo assim ele questionava. E aí, essa mesma pessoa, que eu já fiz lá várias vezes, sempre me questiona, sempre me questiona. Se ligue, colega, se ligue. Dessa última vez, ele me perguntou se os artistas gostavam que eu fizesse isso. Falei, cara, você acha? Eu já trabalhei com ele, sei lá, 5 vezes, já tinha feito 5 vezes antes dele entrar. Você acha que a galera ia me convidar? Vai convidar. Se foi, gente, nessa área da gente, se a gente fez uma coisa, a pessoa não gostou, ela não chama mais. Não tem contrato. A gente tá aqui, a gente fechou um projeto, foi massa. Esse projeto tem 3 apresentações. Se na segunda não deu certo, ele já tira, já bota outra pessoa. Muito além disso, eu fiz também uma luz aqui na Sala do Coro. Ele me indicou para fazer, o artista, ele me convidou para fazer em outro lugar. E nesse outro lugar, eu fiz assim umas 10 iluminação indicada por esse grupo. Isso é sinônimo de quê? Qualidade. De qualidade. Mas aí o técnico, ele também gosta de dar ideia. Então, chegou uma hora assim que eu precisei dizer para ele, amigo, eu tô aqui porque eu sou competente. Se não fosse, eu não estaria, não. Perceba a minha frequência, a minha assiduidade nesse espaço. Por que será? E não adianta você querer falar mal de mim. Vai rolar porque os artistas que me convidam, eles sabem da minha competência. Claro.
Claro. E a gente vai voltar, a gente já sabe que a gente vai voltar. E pior que ele sabe também. Por isso que ele fica retado, porque ele já sabe que, querendo ou não, não depende dele. Mas olha, graças a Deus, eu acho que, de uma forma geral, Salvador, os técnicos, os espaços por onde eu passo, são pessoas assim, tem muita gente legal, né? Tem muitos homens legais, muitas pessoas prestativas, tem um outro, como essa pessoa, né? Que as mulheres têm passado e têm queixado muito, mas outro. Porque também se fosse assim, dificultaria bastante o nosso trabalho, É, porque apesar de que assim, a gente tem convicção do que a gente quer, a gente sabe fazer, a gente sabe do que a gente tem competência, a gente precisa, porque é um trabalho coletivo. A gente precisa de alguém, eu vou subir a escada, deixa que eu subo minha porra, na prática, né? preciso na escada, preciso que tenha outro na mesa, Exatamente. coletividade, então. Mas assim, respeitando a função, ele sabe que é a função dele. Uhum, A minha está aqui. uhum. Cada um. Ditando o que eu quero, né? E o dele é executar, porque essa é a minha função aqui dentro do TCA. Se você chega aqui e me diz, Théo, eu quero isso, aquilo outro, é minha obrigação lutar para você. E respeitar, eu sou messiânica e tem uma palavra japonesa que é de shori, posição, hora e lugar em que você está. Aqui eu sou a técnica de iluminação, lá fora eu sou a iluminadora. Sim. E em outro momento eu sou a professora. Sim. A professora de iluminação. Então, você é posição, hora e lugar em que você se encontra e isso precisa ser respeitado. Perfeito. Aprendi, adorei. Agora, Tainá, vamos falar, me conte assim, a sua maior conquista dentro desse universo da luz. Ai, gente, que pergunta boa. Ou as conquistas, né? Eu tive uma oportunidade bem gostosa, assim, e as duas vieram bem com Irma. Irma fez o festival Boca de Brasa no ano passado. E eu fiquei responsável pelo Teatro Gregório de Matos. Foram 6 dias dentro do teatro, chegando de manhã, saindo de noite. Foram Convidando, não acaba mais não. eram 14 apresentações lá dentro e eu fiquei nessa incumbência, porque ela não ficava lá, né? Ela estava nos 3 espaços e com outras coisas todas na vida dela. Então eu fiquei responsável por essa comunicação com todos esses artistas, assim, foi muito legal. Eu adorei, eu gosto muito de lá também, um teatro bem disruptivo, assim, né? Que não era um teatro, virou teatro. E eu tive, agora a gente fez Celina, Os Dias Lindos de Celina Bom Sucesso, que foi uma peça bem grande. Foi a peça maior que eu já fiz, assim, a gente fez 120 deixas, então era 120 passagens de luz. Milimetricamente pensada, tudo muito específico, assim. E aí a gente fez 2 vezes lá no Teatro Gregório de Matos, e agora a gente vai fazer a gente vai fazer no Sesc Casa do Comércio, que é aquele teatro massa. E outros no Boca de Brasa. Eu vi esse cartaz na escola de teatro. Lá também? Aham. E é uma peça com pessoas muito importantes, assim, tipo assim, uma coisa de Bárbara Borga e Chica Carelli há muitos anos da cena, e tá iluminando elas, é muito legal. Deusas, né? Ai, gente, nossa, elas são muito verdadeiras, assim, ver. Eu valorizo muito, eu faço muito teatro também, que ela tá começando, mas 60 anos de teatro, né? Eu vou fazer 30, tipo assim. Então, é uma oportunidade muito massa, assim, de estar com elas, é muito lindo, gosto muito dessa concepção. Eu tenho. Essa luz que eu fiz aqui ontem, pra mim é uma grande honra, porque eu sou fã deles três, deles seis, na verdade, os instrumentistas também. E ter total liberdade de criação é uma oportunidade muito massa. Agora eu tô nesse momento de estudar a MA, quero tentar cada vez mais entender o Zwig, que tô com esse programa, e aí tô tudo em inglês, né, gente? Tudo em inglês, a de cá não tem inglês ainda. Então é um desafio dobrado para a gente estar entendendo e colocando na prática, assim, como é que a gente quer. Então, um dia um amigo me perguntou assim, final de ano, metas, Tainá, qual é a sua meta na luz? Eu falei, poxa, fazer um show que nem a da Madonna. Madonna foi assim. Eu assisti o show todo, escrevendo várias. Eu tenho um projeto, você, tá? Ai, arrasou. Porque no ano passado eu tava no festival de verão e aí eu conheci a galera da Luz, meu. Isso me deu uma virada de chave, assim, conhecer o Anderson, fazer esse network foi massa, conhecer a Adriel, muito, muito massa. Obrigada, Adriel, pelo Wiki no meu computador e me dar
A galera, quando vê a gente que tem interesse, eles realmente têm uma atenção. Luciano Reis, Ima, enfim, todo mundo que já. Luciano é maravilhoso, assim, é super parceiro. De todo mundo, assim, e para mim, nas minhas oficinas, meus alunos vão estagiar, sempre acaba estagiando com o Luciano. Ai, que maravilha. Inclusive, a gente tem lá a Gabriel, que fez a oficina com a gente, que já estava trabalhando com ele, inclusive trabalhou no Portadado. Que massa! Ele falou que Ele já é das ele é pessoas. acolhedor mesmo. Que bom. Ele é massa. Às vezes eu faço umas festas fora, assim, ele emprestou uns refletores também. Porque é isso, quando a gente chega nesse. Eu tô num momento da minha vida que eu virei de carreira, agora eu tô na Luz, eu tenho 2 anos e meio trabalhando com Luz, e eu tô feliz e ganhando dinheiro e realizada e com bastante perspectiva, e isso é muito massa. Inclusive, pra mim é novo, porque eu trabalhava nas outras áreas todas, mas eu não tava realmente feliz, assim, gostando, gostosa. Era muito estresse, era muita situação, muito corre, assim. Então, a grande conquista da sua vida é estar nesse lugar de, sabe? Eu sou a Realização. iluminadora. Eu me sinto realizada. E um desafio? Cara, um desafio, assim, é difícil, né? Vai. Vai. Eu vou trazer, pensando em um desafio. Eu acho que um desafio para mim nesse momento é realmente essa virada de chave de entrar para softwares. Entender, aprender o programa da NA no computador, aprender a NA 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 mesa, mesa. no console, e desenvolver os mapas de luz com mais precisão ainda, assim, aprender o Swig, eu acho que é um desafio pessoal. Se eu trago o desafio para aqui, para a vida, né? É lidar com os machismos diários, é lidar com a galera que não tem muita noção, que cobra e exige muito e não entrega quase nada, mas tem uma relação. A relação interpessoal sempre vai ser um desafio, acho que na maioria dos trabalhos, assim. Na nossa área também. Mas eu sinto que nesse momento tá dependendo de mim, né? Terminar de construir meu portfólio, de fazer com que as pessoas tenham acesso ao que eu já fiz. É um desafio, assim. Inclusive, até porque a gente, os treinadores, vocês têm portfólio, a galera não tem tanto portfólio, velho. A gente fica tanto fazendo as coisas. Tem pra escolher, manda 200 fotos, tem que escolher 3. É bom criar, né? Agora, Tainá, para encerrar, estamos chegando no final. Conta pra gente aqui uma história. Uma história assim, bem interessante, bem gostosa, bem feliz, né? Vamos encerrar com o app lá em cima. Deixa eu escolher aqui uma gostosinha. Uma das mais gostosas possível, né? Vou contar uma atual, super gostosa. Vamos lá. Eu estava fazendo uma luz realista de Clarissa Gonçalves, ela era diretora de uma peça chamada Terroir, que se passava dentro de uma adega de vinhos. E tinha cena de sexo. Gente, eu nunca tinha feito iluminação de cena de sexo. Mulher me nervosa! Eu me senti um pouco público. Porque a cena realista a gente não muda muito de luz, então eu construía uma luz ali, só trocava de luz na hora que ela estava na adega e saía, e tinha 3 cenas de sexo, assim. Primeiro era um oral mesmo, depois ia pra concepção, e a poucos metros era uma sala pequena, assim, eu tava, sei lá, 10 metros naquela cena e era muito realista. As pessoas todas tensas, assim, passando a mão na testa, o público todo tava que nem público. Você revelando tudo pra luz. Chocada aquela luz, assim, se fosse uma cena que não fosse realismo, eu ia colocar uma outra luz, deixar um negócio mais assim, mas era aquela luz crua mesmo, assim, e a galera lá, e depois eles acabavam, ficava aquela áurea bacanal, assim, na sala, todo mundo saía meio assim, foi trabalho. E veio as próximas terroirs. Então, vamos chegando ao final desse podcast delicioso. Foi um prazer ter estado aqui com a Tainá, maravilhosa. Obrigada, Thelma. Obrigada, Gabi. Obrigada, Thelma. Um abraço. Obrigada mesmo, obrigada. Obrigada por essa passagem. Sim. Quero agradecer a nossa assistente, Mariane VT, porque ninguém faz nada sozinho e eu também não estou aqui sozinha. Não somos só eu e Tainá, temos aqui Mariane com a gente. Obrigada, Márcia. Obrigada e até a próxima.